O Brasil completou 30 anos de democracia após o fim do regime militar, mas a política ainda é algo muito distante das pessoas. Somente no período eleitoral vemos uma comoção geral, quando os problemas e as soluções para o país são discutidos nas repartições públicas, nas mesas de bares, dentro de casa, nas universidades, nas escolas e em outros ambientes sociais. Para muitos brasileiros e brasileiras, a política se resume a isso. Essa pouca participação social tem graves consequências, que passam despercebidas, mas afetam a vida de todos, queiram ou não queiram. Nesse episódio vamos falar sobre essa distância entre o cidadão comum e a política, dessa alienação e as suas consequências. Por outro lado, é preciso mostrar experiências que caminham em outra direção, construídas por grupos de pessoas que exercem sua autonomia e buscam melhorias para a sociedade. Nossa democracia ainda precisa evoluir muito. As instituições pertencentes aos três poderes necessitam atender mais aos anseios da população. Resquícios da ditadura, e podemos dizer que até do período colonial, ainda atrapalham os avanços sociais. O sistema eleitoral com financiamento privado de campanhas permite a influência de interesses de empresas que se concretizam ao longo da legislatura, trazendo uma crise de credibilidade que põe em risco direitos fundamentais previstos em nossa Constituição, como é o caso da pouco conhecida, porém importante, PEC 215, que, caso aprovada, afetará diretamente aos povos indígenas e a preservação do meio ambiente. O que nós temos visto nos últimos anos é que o Brasil vem desregulando a área socioambiental, né? Então a gente tem andado para trás na legislação florestal, foi o caso do Código Florestal, agora na legislação de acesso à biodiversidade, e a PEC 215 é como a gente brinca dizendo assim, é o esforço deles agora da porteira para fora. Eles resolveram o problema da porteira para dentro, que foi diminuir a obrigação de manter floresta dentro das propriedades privadas, e agora eles começam a olhar para as áreas públicas, terras indígenas, unidades de conservação, territórios quilombolas. A PEC 215 se somam outros projetos que agora, nesse recente anúncio dessa Agenda Brasil, ganham destaque, que são projetos que visam desconstituir o chamado usufruto exclusivo dos povos indígenas sobre seus territórios, sendo que essas soluções vêm na contramão do que são as atividades tradicionais, então, portanto, é mais uma expropriação do território do que qualquer tipo de alternativa de sobrevivência para esses povos. O discurso da questão ambiental, ele é um discurso fácil, é um discurso bacana, é um discurso bonito. Mas na hora que a gente vai para a prática dos governos, ele realmente não acontece. Você tem muitas posições diferentes na sociedade. As pessoas confundem muito as posições pessoais com as posições coletivas. Então, quando a gente está falando de uma questão ambiental que envolve a orla do Lago Paranoá, um exemplo claro, né? Onde as pessoas se sentem no direito, até pela omissão do Estado, elas se sentem no direito de ocupar aquele espaço e dizer, não, isso aqui é meu porque o espaço, o governo não cuidou, o Estado não cuidou, eu vou cuidar, isso eu cuido, é meu. Há um problema sério porque normalmente essas pessoas têm muito poder e eles usam o seu poder, mesmo sendo defensores da questão ambiental, falando de sustentabilidade, quando é no meu, não. Muito foi falado sobre as manifestações ocorridas em junho de 2013, e não há como negar a relevância dos atos realizados em diversas cidades brasileiras. Mas não é de hoje que setores da população se organizam para melhorar suas respectivas realidades. Há diversas maneiras de se fazer política. São movimentos sociais, sindicatos, grupos autônomos, cooperativas, luta pela democratização dos meios de comunicação, pequenos agricultores e ativistas de diversas causas. Exemplos vivos dessas formas de construção política. Ações locais são um começo para o processo de mudança e fundamentais para a participação política efetiva dos cidadãos. Um outro ponto dentro dessa forma de ação dos coletivos é a retomada de coisas basilares, como a ação direta, né, como forma de relação com o Estado, e não a negociação, não a burocratização, como essa forma não só de relação com o Estado, mas também de reivindicação, de ação interna e de trato com relação a empresas ou grandes corporações, né? Então a ação direta como mais uma dessas formas de ação. E também a retomada de práticas de trabalho de base e de inserção social. Uma vez que a esquerda hegemônica
foi para a disputa burocrática e se perdeu nessa disputa burocrática e deixou de falar com a população, esses grupos estão numa tarefa até meio hercúlea, tentando realizar a reinserção social e a reorganização da sociedade contra as grandes pautas que atacam a sociedade, né? No caso, racismo, machismo, homofobia, o capitalismo, os crimes, assim, a estrutura da exploração de renda, os crimes ambientais e a degradação da natureza. A internet e as redes sociais têm fundamental importância nesse processo de emancipação social. A mobilização e a divulgação se tornaram mais acessíveis e não se depende mais tanto da grande mídia, apesar dela ainda ser hegemônica. Com a ajuda da web, cresce a inserção de políticas públicas voltadas para a cidadania. A gente tem hoje movimentos que têm uma capacidade muito forte de desconstituir. Isso não só no Brasil, mas a internet, essas mobilizações em rede em geral, elas têm uma grande capacidade de desconstituir, né? De derrubar governo, de pedir queda de governo. Isso aconteceu em muitos lugares, desde o mundo árabe, né? No Oriente Médio, até na Espanha, né? Enfim, em muitos lugares isso aconteceu. Agora, a capacidade de construir, a gente ainda não tem muitas condições de ver isso acontecendo, né? A gente não vê essa mobilização em rede como capaz de apontar de fato para uma nova política, para uma nova maneira de construir ideias, de transformar o mundo. Um ótimo exemplo disso foi a concretização da lei da ficha limpa, que reuniu cerca de 1.600.000 assinaturas e hoje impede por 8 anos a eleição de políticos condenados em processos criminais em segunda instância, cassados ou que tenham renunciado para evitar a cassação. A lei da ficha limpa teve um efeito muito importante, não somente esse de melhorar as candidaturas, de fazer com que os candidatos, que os partidos tivessem mais cuidado em escolher os seus candidatos, porque antes dessa lei, os partidos colocavam qualquer pessoa já condenada, mas tinha prestígio no partido e o partido não tinha, digamos, uma estrutura que dissesse: você não pode ser candidato porque você está devendo, você foi condenado na primeira e na segunda instância. E aí essa pessoa era candidata e muitas vezes não agia de maneira correta porque já tinha um procedimento anterior que não era correto, que era ilícito. E quem começa a fazer coisas erradas dificilmente vai do dia para a noite passar a ter um comportamento muito correto. A agricultura urbana, junto à produção crescente de alimentos orgânicos, tem sido um forte instrumento de mobilização social em muitas cidades. Além de promover a interação das comunidades em torno de um objetivo comum, oferece alimentos saudáveis para os moradores da região. Foi o caso de uma horta comunitária criada em Brasília, que depois de enfrentar problemas com moradores contrários ao cultivo, conseguiu a permanência do espaço. Nós estamos aqui ao lado da horta comunitária da 416. Essa horta foi criada pelos moradores da quadra. Já passamos por um processo bem longo de reclamações, inclusive reclamação ao Ministério Público, de que a horta estaria trazendo impacto ambiental para a área, impacto à saúde. E nós enfrentamos todas as denúncias. E tem sido muito importante para politizar as pessoas, para educar para a cidadania. As pessoas começaram a colaborar muito com a horta. De um canteiro foi para 2, depois já tinha 3, a gente já começou a fazer um projeto agroflorestal. E a gente foi vendo que também, para mim, surpreendente, um apoio do governo, né, dos agentes políticos, assim, da instituição, né? De que sim, que a gente tem direito a usar, de que a gente pode. Um grande desafio da democracia e dos processos participativos é garantir a representatividade sem comprometer a eficiência. No projeto Águas do Cerrado, patrocinado pela Petrobras, a gestão da equipe de cerca de 30 pessoas é feita com uma metodologia ainda pouco conhecida. A sociocracia, além de garantir a plena participação social na governança e condução do projeto, permite o alcance de todas as metas de modo eficaz.
Mas para além da gestão de projetos, esta metodologia tem um enorme potencial de replicação em esferas de governança, em nível de organizações sociais de grande porte e até de governos que pretendam ser de fato participativos. Por acreditar nesse novo modo de gestão, o IPOEMA implementou a sociocracia na gestão participativa do governo local para a produção de um grande evento de alcance distrital. Uma coisa muito importante quando a gente fala de mobilização é a forma e o método como se faz essa mobilização. Então, quando você está se relacionando com a sociedade civil, você tem que respeitar as diversas sabedorias. Dentro da mobilização e da educação, trabalhar o consenso, trabalhar o diálogo. Agora, no Comitê Criativo, a gente usou, junto com o IPOEMA, a sociocracia. A gente, inclusive, aprendeu. A gente construiu esse processo junto e, na hora de ir para a metodologia, a gente fez essa parceria com o IPOEMA, de experimentar como seria a sociedade civil estar à frente de um projeto que é de governo e que é de todo mundo. O IPOEMA sempre foi um grande parceiro do Jardim Botânico. Eu me lembro que há uns anos atrás a gente fez um primeiro contato porque eles montavam um evento chamado Puro Ritmo, que era um evento de cultura, com música. Depois a gente fez um outro projeto em conjunto, junto com a CAESB, para criar uma pequena unidade de permacultura dentro do Jardim Botânico. Posteriormente, o IPOEMA procurou novamente o Jardim Botânico para entrar no edital da Petrobras, onde a gente faria uma parceria para que eles trabalhassem na área do Jardim Botânico para fazer recuperação de áreas degradadas na unidade de conservação. E como o projeto também tinha um link muito forte com a água, né, que chama Águas do Cerrado, estava muito ligado dentro do nosso trabalho também de educação ambiental e de preservação da unidade de conservação. Um dos legados pretendidos pelo Águas do Cerrado é que toda a sociedade se beneficie com as ações do projeto. Para isso, será elaborado um anteprojeto de lei que incentive a inserção de atividades do projeto em programas de governo, isto é, trabalhar com as linhas de ações do projeto que envolvem o trabalho em escolas, formação de professores e alunos, implementação de tecnologias sociais, recuperação de áreas degradadas, entre outras propostas sustentáveis. Assim, vamos replicar o conhecimento para uma verdadeira cultura permanente em busca de uma sociedade mais justa e ambientalmente equilibrada, hoje e no futuro.